Fazer aqui uma pequena introdução, tá bom? E depois estamos disponíveis, quer eu, quer o Tiago, eu como representante da diretoria, o Tiago como capitão e representante do grupo, para várias questões que vocês tenham. Mas dizer que eu e o presidente e toda a diretoria e o Tiago representando os jogadores, nós quisemos assumir aqui o momento e a derrota e não deixamos o professor Renato vir à coletiva. Ele queria vir à coletiva e nós não deixamos, porque também acho que é a altura e é o momento de nós assumirmos as nossas responsabilidades, todos nós aqui no clube, ok? E tudo que seja alguma questão mais institucional em relação ao professor Renato, eu tenho aqui todo o gosto de vos responder sem qualquer problema. Ele tem todo o respaldo da direção e eu estou aqui a representar o presidente Pedrinho. Tudo que seja alguma coisa mais técnica, alguma coisa do jogo, o Tiago está aqui para vos responder, tá bom? Podem começar as perguntas. Boa noite, Admar, Tiago. Infelizmente, né, mais um resultado ruim, mas eu gostaria de saber especificamente, antes de mais nada, digamos, no podcast Cruz Maltino, queria saber como que você, Tiago, como líder da equipe, né, que o Renato escolheu a dedo, como que foi esse papo dentro do vestiário, porque foi uma demora, né, aqui na sala de coletiva, e você como líder, como que foi esse papo com os jogadores e até mesmo com a comissão, enfim? Cara, como posso te dizer, hoje foi um resultado vergonhoso. Foi um resultado vergonhoso, acho que para mim está sendo doído, bastante doído, não esperava ter perdido desse jeito dentro de casa, diante da nossa torcida. Eu acho que a gente teve uma reunião entre nós ali, sabemos do que a gente temos que fazer, do que a gente temos que representar. A camisa do Vasco pesa bastante, e deixar a torcida na mão que nem a gente deixou hoje é difícil. Então a gente teve, normal, os jogadores terem discussão, e espero que a gente possa colocar a cabeça no lugar e que isso não possa acontecer novamente. Aqui é Admar, Thiago Mendes, Joel Silva, do canal do TMC e do canal Colina em Foco. Admar, eu não entendi direito. O Renato não veio para a coletiva, e vocês, no caso, para dar apoio a ele, mas foi conversado algo dele entregar o cargo, algo do tipo, pelo que aconteceu hoje aqui, uma chuva de copos em cima dele, né? Foram arremessados muitos copos, ele saiu bastante contrariado. Isso para mim não ficou muito claro. Ele chegou a pedir demissão, ele é o treinador do Vasco. Como é que está essa questão? A única coisa que eu vou dizer, e é claro, eu não posso falar pelo Renato, ok? Eu posso dizer é que o Renato ficou muito sentido, obviamente, com as críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, houve muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu a demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. O Presidente, sobretudo, e todos os jogadores, falamos com ele, conversamos com ele, houve aqui uma conversa muito aberta e de homens, que eu acredito que vai ter um impacto, e quisemos fazer este gesto para demonstrar que estamos com ele, e que entendemos alguma mágoa pelas críticas que ele sofreu no jogo de hoje, sabendo que são um pouco injustas, porque não são só dele. Nós queremos também assumir as nossas responsabilidades e a culpa nunca é só do treinador, nunca é só de uma pessoa. É esse o motivo que estamos aqui hoje. Boa noite, Odmar. João Guerra, do GE. Eu queria entender um pouco mais também, junto com a pergunta do Joel, como é que foi esse movimento para vocês terem tido essa decisão em conjunto de virem para cá? Se o Thiago puder falar também, você, Admar. E o que você pode falar sobre essa conversa no vestiário que você citou nessa resposta? Como é que estavam os ânimos e por que o Renato decidiu não vir para cá? Ou você puder falar um movimento um pouco mais claro para a gente, porque não é muito normal o treinador não vir para a coletiva depois de uma derrota como essa. Obrigado. Eu começo e depois vou falar se quiser, está bem? Na verdade, assim, foi muita gente que conversou. Foi uma conversa de mais de uma hora. Eu não te consigo resumir exatamente aquilo que aconteceu, mas vou-te tentar explicar. O Renato sentiu muito as críticas, o Renato sentiu muito a derrota, o grupo sentiu muito a derrota, houve muita conversa, houve muitas trocas, uma conversa de homens, todo o mundo frontal, e o grupo
juntamente com a diretoria, decidimos tomar esta atitude porque acreditamos que a culpa, e o Renato não pode vir para aqui sozinho assumir a culpa da derrota. E toda a gente aqui está a assumir a sua responsabilidade e a sua parte. Tiago, queres dizer alguma coisa? Ora, sabemos que quem entra em campo somos nós jogadores. Então, hoje, por incrível que pareça, normalmente, como você falou, quem vem é um treinador. Mas hoje a gente tinha que dar a cara aqui na entrevista, porque ele não é culpado. Ele escala o time, mas quem joga é a gente. Então, hoje a gente veio aqui dar a cara por ele. Sabemos que ele não teve culpa nenhuma, quem teve culpa dos jogadores que entram em campo. Então, hoje a responsabilidade é toda nossa. Ademar, boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago Tocha, canal do Thiago Tocha. Ademar, o time foi poupado no meio da semana e jogou com a força máxima hoje e ainda assim perdeu. Continua o planejamento para o restante da semana? Thiago, depois de uma derrota dessa, como que fica você líder para passar para os jogadores mais novos não se abaterem depois de uma derrota dessa? Vamos lá. É difícil, bastante difícil. Eu sei que os jovens, como o Mutano, hoje estreou, né? Fez uma estreia como titular. Não esperava que ele pudesse perder o jogo hoje do jeito que foi, mas ele foi bem. Foi bem na lateral, deu tudo de si, saiu com cãibra, mas jogou bem. E espero que a gente possa, que nem eu falei, possa colocar a cabeça no lugar. Temos um jogo importante na quarta-feira e espero buscar a classificação dentro de casa, porque só assim a gente vai dar uma subida na competição. Aqui é Edmar. Deixa-me só responder aqui. Eu não vou discutir as opções do professor Renato no escalamento para hoje, no escalamento da semana passada, no escalamento da próxima semana. Mas a única coisa que eu posso dizer é que não há nenhuma garantia que, se tivesse jogado a mesma equipa nos últimos 3 jogos, hoje teríamos perdido ou teríamos ganho, na minha ótica, ok? Espero ter respondido à sua questão. Aqui é Edmar. Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Perguntar primeiramente para você, depois para o Thiago, algo dentro da sua jurisdição, aproveitando esse bate-papo. A partida de hoje está escancarado a necessidade que o Vasco precisa de reforços. O Renato, que poderia estar aqui falando sobre isso também, falou sobre jogadores para chegar para ser titular. Dentro desse perfil, já tem algum jogador encaminhado, engatilhado? O Vasco já pretende se antecipar quanto ao mercado, uma coisa que é urgente? E ao Thiago, parabéns pela sua postura, deveria ser o Renato, na opinião do torcedor, mas parabéns pela sua postura de estar aqui colocando a cara para bater. O que você tem para falar hoje, como treinador do Vasco e capitão, na sua opinião, para o torcedor, nesse momento que está muito sentido com essa derrota e com o Vasco, que tem como objetivo os 45 pontos, está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Obrigado, Thiago. Cara, vamos lá. Pessoalmente, queria pedir desculpa ao torcedor que compareceu hoje, incentivando a equipe. Infelizmente, não foi o resultado que todo mundo esperava, que era a vitória. Mas, que nem eu falei, temos que trabalhar agora, levantar a cabeça. Temos um jogo importante na quarta-feira e temos que sair da situação que está. Acho que já são 3 derrotas consecutivas, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana, e isso não pode mais continuar assim. Acho que nós jogadores temos que bater no peito e representar o Vasco da Gama. Sabemos da dificuldade que a gente está tendo dentro de casa e fora de casa também, mas temos que trabalhar para sair da situação que está. Admar. Não, Edmar, perdão. Sobre o reforço, Edmar. Tem reforço encaminhado? Você não está preocupado com isso? A janela abre no meio de julho. Obviamente que há uma reflexão interna sobre todas as questões do mercado. Nós entendemos que há jogadores que chegaram na última janela de janeiro, fevereiro, que ainda não se conseguiram adaptar e não entregaram aquilo que nós esperávamos. Há uma reflexão grande, mas também como há algumas incertezas em relação à capacidade financeira do Vasco na próxima janela, não há nada muito adiantado ainda. Admar, Fábio Jupa aqui do Grupo Globo, a gente está ao vivo aqui no Sport TV. Queria saber qual é a avaliação que a diretoria hoje faz do trabalho do Renato nesse período, desde o momento que ele chegou.
A avaliação do Renato, obviamente, depois de perder 3-0 em casa, é difícil responder a esta pergunta neste contexto de hoje. Mas se você analisar a pontuação do Renato desde que chegou, ela no fundo até acaba por ser positiva. Nós começamos muito mal o campeonato com um ponto em 4 jornadas. Acho que o Renato conseguiu uma recuperação muito boa. Precisamos de mais estabilidade, de ser um bocadinho mais, não oscilar tanto, mas o impacto que o Renato teve no grupo foi enorme. O respeito que o Renato tem de todo o grupo também é muito grande, e a confiança que ele tem da diretoria também é muito grande. Por isso acreditamos que o Renato vai ser o homem capaz de dar essa estabilidade que nós queremos e que o torcedor também quer e precisa. Boa noite, Admar. Boa noite, Thiago. Lineker Beyond, a hora do Vasco. Admar, assim que o Renato começou a ser hostilizado pelo torcedor, ele virou e falou assim: eu, como estivesse tirando, né, a responsabilidade sobre o atual momento. Ele vive falando sobre elenco reduzido, elenco insuficiente, principalmente quando se fala de Copa Sul-Americana. Eu queria saber o que você acha de como vocês montaram esse elenco e se vocês estão de acordo com essa análise do professor Renato. Thiago, talvez a maior vitória do Vasco, ou a maior virada, foi na Mercosul contra o Palmeiras, uma competição equivalente à Copa Sul-Americana. E claramente para o torcedor existe um certo abandono, entre aspas, nessa competição. Algo que está trazendo, né, sendo um conflito de interesses entre o planejamento do Vasco e o planejamento do torcedor. A torcida acredita que é um caminho mais pavimentado possível para um possível título, que hoje o Vasco, obviamente, busca, né, depois de muitos anos. Queria saber o que você acha, dentro do elenco, como um líder, esse DNA do torcedor que vem desses títulos que eu acabei de citar, o que vocês pensam sobre serem poupados de forma exagerada? Obrigado. A pergunta foi, numericamente, se acha que o elenco do Vasco é reduzido? É essa a sua questão? O Renato falou que então, também... em várias coletivas o Renato citou que o elenco é reduzido. Ok. Pronto, eu, no meu entender, 24, 25 jogadores de campo num elenco profissional, até pelo projeto do Vasco e pela tradição que o Vasco tem na base, eu acho que é mais que suficiente. Na verdade, na nossa planificação, houve uma reflexão numa posição de ter mais um jogador, que era a posição de volante, que nós tentamos e depois por limitações financeiras não conseguimos, ou não foi aprovado, mas de qualquer das maneiras, tirando essa posição de volante que nós tínhamos pensado quando construímos o elenco em janeiro e fevereiro, eu acho que numericamente é diferente ser numericamente ou qualitativamente. Numericamente, eu acho que o elenco é suficiente. Agora, há jogadores que não entregaram ainda o que nós esperávamos, e isso mas é outra questão que não tem nada a ver com o tamanho do elenco. Sobre as 3 competições, eu acho que o Renato está dando tudo de si. Eu acho que a gente está dando importância aos 3 campeonatos, mas você pode ver que nem todas as 3 competições, pode jogar um jogador jogar todas as 3 competições, porque corre um risco de lesionar, isso é fato, e ele está tentando rodar o grupo, então ele está pegando as melhores peças, está tentando encaixar para dar sustentação nos 3 campeonatos. Boa noite, Danilo do Expresso 1923. Para o Admar, é uma situação inusitada para a gente aqui da imprensa também, o técnico não está presente na coletiva depois desse jogo. E vocês vindo aqui é uma forma de responsabilidade coletiva, podemos dizer. Queria saber primeiro do Admar, como é que é a visão em relação, você está desde junho do ano passado, dessa ausência de estabilidade no Vasco. A gente estava vindo, você mesmo comentou de um bom começo do Renato, vem 3 derrotas e vem tudo meio que abaixo. Qual é a sua análise em relação a isso, nesse 1 ano seu no Vasco? E ao Thiago, como é que você viu o jogo de hoje? Sistema defensivo diferente, porém Cuesta e Saldívia, companheiros seus, não quero que você critique eles aqui, mas saindo muito com erros técnicos individuais, o garoto na lateral, João Vitor, isso mexeu com o time de alguma forma? Isso é novas peças, a falta de peças como Paulo Henrique, o próprio Puma, o Cuiabano voltando de contusão? Obrigado. Em relação à sua pergunta, é o seguinte, o elenco do Vasco neste momento é capaz de não suportar quando dar uma resposta
estável ou no tempo, com duração no tempo, quando falham 3, 4, 5, 6 jogadores importantes na equipa. Ainda não conseguimos chegar a esse patamar. Há poucos clubes no Brasil que têm um elenco que se falham 5, 6 jogadores e conseguem competir. Nós não estamos nesse patamar, infelizmente, é esse o objetivo. Em relação à instabilidade que você fala, eu notei está identificado por toda a gente internamente, mas identificar é uma coisa, dar a solução é outra, e a solução também está-se a refletir. Se eu tivesse a solução, eu dava sem qualquer problema. O que eu reparei aqui neste clube, neste vestiário, neste grupo, é todas as vezes que há 2, 3, 4 resultados positivos, parece que há um relaxamento e logo a seguir vem uma queda. E isso aconteceu, pelo que eu percebi e pelas conversas que eu tenho tido com toda a gente, tem acontecido isto nos últimos 2, 3, 4 anos, não só no último ano que eu estou aqui. Isso é fácil identificar esse problema. Agora, dar a solução é o mais difícil. Eu gostava de ter uma varinha mágica. Há uma reflexão interna com o treinador, com o presidente, com todo mundo da diretoria. Nós temos com o grupo, com os jogadores, nós temos consciência disso. Agora, o que fazer? Estamos a tentar, tentativa e erro, vamos mudando algumas coisas, mas não podemos todas as janelas tirar 10 jogadores e trazer 10 jogadores. Isso é o oposto, eu não compro essa ideia, não defendo isso é o oposto da estabilidade. Okay? Eu acho que tem mais a ver com rigor, com a exigência, com sentir a vitória, com alguma experiência de alguns jogadores e com ganhar maturidade de grupo. Okay? Essa é a minha visão, pelo menos. Pode? Admar, boa noite. Thiago, boa noite. Sérgio. Era sobre a mudança no sistema defensivo, a entrada de outros jogadores, o próprio João Vitor, o garoto, se isso afetou a dinâmica da partida de hoje. Não, eu creio que não. Acho que ele estava pronto para jogar. Acho que a gente teve algum desfalque, como o Puma e o PH. Mas ele estava pronto para jogar, treinou com nós a semana toda, se esforçando, e hoje você pode ver, ele foi muito bem na partida, saiu com cãibra, mas foi super bem na partida. E outra, sobre a nossa defesa, eu acho que a gente não pode apontar o dedo só para a defesa. Eu acho que quando erra todo mundo, e quando ganha todo mundo. Então, como eu falei, temos que trabalhar, parar de cometer uns erros bobos que a gente vem cometendo e dar procedimento na vitória. Eu acho que só isso para mudar a cabeça do torcedor e dar procedimento na vitória, que eles vão sair daqui alegre. Admar, Thiago, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Para o Thiago, eu queria perguntar a respeito da postura do Renato Gaúcho ao longo do segundo tempo, de ter saído da área técnica e o time foi comandado pelo auxiliar. Como que o grupo, você como capitão representando o grupo, como que o grupo encara? Porque o Renato em outros momentos já criticou pontualmente erros individuais, especificamente dos jogadores. Como que o grupo do Vasco, os jogadores do Vasco encaram a postura do Renato, que hoje foi chamado de covarde por parte da torcida no estádio? Se afeta o clima, enfim, como vocês encararam essa forma que ele abandonou o time do meio do jogo? E pro Admar, você falou que vocês estão aqui para tirar o peso totalmente do Renato, que ele não é o único responsável, mas eu queria te perguntar o porquê dele também não estar junto com vocês. Ele não veio porque ele não quis ou porque foi uma decisão de vocês para preservá-lo? Obrigado. A decisão foi nossa, isso é fácil. A decisão foi nossa, foi dos jogadores e da diretoria, ok? Não foi do Renato. Sobre isso eu não vi quando ele abandonou, mas eu acho que o auxiliar tem todo o direito também de estar ali também, apontando onde que está o erro, onde que está o acerto. Eu acho que é um trabalho deles, trabalho da comissão. Acho que ele tem total direito disso. Eu acho que a torcida cobrou bastante, chamando de covarde, mas eu acho que ele não teve culpa em momento algum. Como eu falei, quem entra em campo somos nós somos um jogador e nós temos que dar o máximo. Então, hoje, infelizmente, acho que não aconteceu isso. Perdemos o jogo 3-0, um resultado péssimo para nós. Eu estou bastante chateado com isso, que eu não esperava ter perdido hoje dentro de casa, diante do nosso torcedor. Então, eu saio bastante chateado aqui hoje. Isso não incomodou os jogadores? Cara, incomodou bastante. Ninguém gosta de perder. Não, a saída dele? Não, infelizmente não incomoda o jogador. Acho que nós sabemos da responsabilidade que nós temos em campo. Ele escala o time, quem joga é nós, então a gente sabe total a responsabilidade que nós temos dentro de campo. A última. Eu queria fazer a mesma pergunta para vocês dois. Para você, Admar, como dirigente do Vasco, o que você fala para o torcedor neste momento? A mesma pergunta para você, Thiago, como jogador. O que vocês falam nesse momento? Torcedor, você tem que entender assim, tal, aguarda isso, só para a gente fechar, por favor. Não, para o torcedor pedir desculpa
pelo resultado, pela exibição, pela inconstância da equipa durante o ano de 2026. Dizer que todo mundo está focado em tentar reverter, toda a gente assumindo a culpa, obviamente, a sua cota parte da culpa, obviamente que as coisas não estão bem, mas eu acredito que com este grupo, com possivelmente uma outra alteração pontual e com este treinador nós vamos conseguir dar a volta, porque já provamos, este grupo já provou, fomos capazes de ganhar aqui ao Palmeiras, fomos capazes de virar ou de empatar um jogo no Flamengo, ganhamos já viramos jogos importantes contra adversários do topo da classificação, por isso peço para continuarem a acreditar neste grupo e darem uma margem, porque nós acreditamos que somos capazes de reverter a situação. Foi como o Edmar falou, acho que temos que pedir desculpa pelo resultado de hoje e outros resultados também, que foram péssimos também. Eu espero que a torcida possa dar um voto de confiança para esse grupo. Acho que é um grupo que já demonstrou a força que tem, mas tem que provar o dia a dia, jogo a jogo, para sair dessa situação que está. Só basta ter resultados positivos que a torcida vai comparecer e vai sempre incentivar a equipe. Obrigado, Thiago. Obrigado, Edmar. Boa noite a todos.